Vamos gravar os exercícios da aula 7 sobre circuitos elétricos, com as leis de Kirchhoff da tensão de corrente. Então vamos trabalhar um pouquinho. Nós tínhamos visto antes aqui o circuito, em que na lei de Kirchhoff das malhas, o somatório das tensões em uma malha fechada é igual a zero. E aqui as malhas são malhas que não contenham nenhum outro elemento de circuito dentro da sua malha. Por exemplo, essa aqui, 24 e 8, é uma malha, e essa outra aqui, 8 e 12, é uma segunda malha. Então, tem uma corrente 1 e uma corrente 12. E essa malha externa não poderia ser uma malha porque existiria esse resistor de 8 ohms, só para ter uma ideia. Segundo ponto realmente importante é que as correntes de malha são correntes que não são reais. Bem, então aqui nós temos um exemplo do Dirac, página 93. Ele pede para... Esse aqui é o circuito, está aqui. Ele pede para calcular a intensidade e a corrente no resistor de 5,6. E depois ele pede para calcular a diferença de potência no resistor de 3,3 kΩ e a potência fornecida dissipada em cada uma das fontes. Vamos ver se eu tenho essas informações. Tem. Então vamos lá. Olha só, então aqui ó, nós temos uma malha. Eu colocaria aqui a corrente I1. Esta outra malha colocaria a resistência I2. Esta outra malha, corrente I3. Olha o que vai acontecer então, quando a gente faz a montagem das malhas. Pode ser desse ponto aqui. Ó. Internamente aqui com a malha 1, a corrente I1 dessa malha é a corrente dominante. Então ela vai ser uma corrente positiva. O que vai acontecer, como você vai verificar aqui depois, que aqui a corrente I1 está descendo por aqui, então aqui tem sentido mais e menos, mas a corrente 2, ela que estaria aqui, ela está se opondo a essa corrente I1 na malha 1. Olha o que vai acontecer aqui então, no sentido da malha. Então nós temos aqui, vou falar primeiramente, nós temos, por exemplo, menos 3, porque aqui é negativo e aqui é... Então, menos 3 volts, mais 5,6K, que multiplica I1 menos a corrente 2 que está passando por aqui, mais 1,2K vezes I1. Olha o que nós temos aqui. Então, menos 3K mais 1,2K I1 mais 5,6K que multiplica I1 menos I2. Então, nós teríamos aqui, ó, esse menos 3 vai para o outro lado da equação, que é igual a zero, obedecendo a lei de Kirchhoff das tensões, somatório das quedas, elevações e quedas de tensão em uma malha fechada é igual a zero. Então, estou indo desse ponto, então aqui seria 1,2K menos 3 mais 5,6K, que multiplica I1 menos I2. Nós temos isso aqui. Então, isso aqui vai nos dar, então, 1,2 mais 5,6 é 6,8K I1 menos, então aqui é menos 5,6K I2 igual a zero. Como nós temos uma terceira malha, então nós temos a terceira corrente 3, na malha 1 não tem nenhuma corrente 3, então a corrente 3 é igual a zero, aqui montando a matriz, mais 0 e 3 igual a zero. Na malha 2 agora, olha o que vai acontecer. Na malha 2 nós começamos por aqui, mais 9 volts, mais 5,6K, agora aqui, ó, a corrente é I2. Então, I2 teria um terminal positivo aqui negativo, I2 é predominante. Então, é 5,6K e multiplica I2 menos a corrente I1, que está aqui nessa malha 1. Aqui ó, seria 5,6K e 2 menos I1. E aqui nós teríamos, novamente, agora que nós temos a corrente I2 vindo por aqui, então é 2,2K, que multiplica I2, mais a corrente 3 está vindo no sentido contrário, então vai ser I2 menos I3, porque nós estamos na malha 2. Então nós teríamos 2,2K, que multiplica I2 menos I3, igual a zero. Então aqui, ó, nós temos, então, menos 5,6K I1, mais, ou seja, menos 5,6K I1, porque aqui é negativo, mais 5,6 mais 2,2 dá 7,8K, que multiplica 2, menos 2,2K I3, que é igual a menos 9. E na malha 3 agora, a gente pode olhar.
Na malha 3 nós temos então 3.3K e 3 mais aqui ó, 2.2K que multiplica e 3, só que a corrente 2 está vindo aqui no secundário. Então é 2.2K e 3 menos I2 e 3 menos I2. Então na malha 3 nós temos então I1, que a gente está vendo aqui, é zero, porque na malha 3 não tem nenhuma corrente I1. Nós temos então a corrente I3 e I2. A corrente I2 é negativa, é menos 2.2K e 2. Então menos 2.2K e 2, que é o mesmo valor do menos 2.K e 3 na malha 2. Mais, então 3.3 mais 2.2 dá 5.K e 3. Então esse aqui da corrente I3. Então aqui nós teríamos montando uma matriz, nós teríamos 6.8K e 1 menos 5.6K e 2 mais 0 e 3. Na malha 2 nós temos menos 5.6. Se nós olharmos aqui então a matriz é uma matriz simétrica, aqui tem menos 5.6K multiplica I2. Na malha 2 nós vamos ter menos 5.6K que multiplica I1 mais 7.8K e 2 menos 2.2K e 3. Então é linha multiplicada por coluna. Linha multiplicada por coluna. Linha multiplicada por coluna. A malha 1, a malha 2 e a malha 3. Só que na malha 3 nós temos o quê? 0. Agora aqui ó, é menos 2.2K e 2 e K e 3. E agora nós temos do outro lado uma matriz que é a matriz das fontes. Então nós temos aqui 3, aqui é 3. Então nós temos 3 aqui. Deixa eu fazer. Então nós temos aqui, nós temos então aqui menos 3, menos 9 e 0. E aí a gente pode resolver essa matriz. Para resolver a matriz, teria que utilizar algum método, ou seja, aqui eu utilizei um método chamado MATCAD. Você poderia resolver isso por MATLAB, ou você poderia ir numa resolução de matrizes e poder calcular essa matriz aqui. Ó. Na verdade, nós temos que pegar essa matriz aqui e calcular a inversa dessa. E depois multiplicar por essa matriz aqui, ó, 3, 9 e 1. Então, eu vou deixar aqui principalmente para você conhecer o método da montagem das matrizes, não na resolução das matrizes, porque vocês não vão ter condições na prova de resolver uma matriz 3×3. Então, se houver algum problema, essa vai ser uma matriz apenas 2×2. Então, aqui, ó, resolver dessa matriz menos 3 menos 0 dividido por 6.8 por essa matriz aqui, ó, vai dar como resultado as correntes I1, I2 e 3. A corrente I1 é menos 1,888 vezes 10 a menos 3, menos 2,829 vezes 10 a menos 3, menos 1,131 vezes 10 a menos 2. Eu vou até olhar uma coisa aqui legal. Eu não tenho cromo aqui. Então a matriz I1 menos 1,888 vezes 10 a menos 3. A corrente I2 menos 2,829 vezes 10 a menos 3. E a corrente I3 é menos 131 vezes 10 a menos 3 mA. Então agora nós podemos voltar à corrente que é pedida aqui. Ó. A corrente que está pedida aqui, ó, ela nos diz que é uma corrente que, por exemplo, seria a corrente I1 menos a corrente 2. Então seria a corrente I1 menos a corrente 2. Então é menos, olhando aqui, ó, a corrente X vai ser I1 menos I2, menos 1,888 menos 2,829, tudo isso miliamperes. Então isso aqui, ó, esse valor aqui vai dar 0,941 miliamperes. 0,41 miliamperes. E agora ele pede também atenção sobre essa resistência de 3.3K, que é essa aqui. Então, se nós olharmos por aqui, é 3.3K e multiplica a corrente 3 aqui. Então, eu vou lá. A tensão V3 é a resistência 3, que é 3,3K, e multiplica a corrente 3, que vale menos 131 mA.
Então, isso aqui vai nos dar esse K vezes o milho. Isso aqui se anula, então é 3,3 vezes menos 131. Então, em módulo, dá 3,73 volts. Em módulo. E agora ele pede também quais são as potências fornecidas ou dissipadas por cada uma das fontes. Então, aqui ó, nós temos aqui uma corrente I1 que está vindo nesse sentido. Se a corrente é negativa, então a corrente está entrando pelo terminal positivo dessa fonte de 3 volts. Então, se a corrente entra pelo terminal positivo, então aqui, em vez de ele estar fornecendo uma potência, essa bateria ela está recebendo, ela está absorvendo, ela está dissipando uma determinada potência. Então a gente pode vir aqui, ó, nós chegamos à potência P3, 3 vezes I1, isso aqui é 3 vezes menos 1,878 mA, isso aqui vai dar então menos 5,664 mW. Essa é a potência absorvida. Agora, essa fonte aqui, se nós olharmos bem, o que está acontecendo? A corrente I1 ela está entrando, a corrente 2 ela estaria entrando pelo terminal positivo. Então, em princípio, ela estaria absorvendo uma potência. Como a corrente na verdade é de negativo, então a corrente está saindo do terminal positivo, que é esse aqui. Mas ela está saindo do terminal positivo, ela entra pelo terminal negativo, ela entra pelo terminal negativo. Então, essa potência, ou seja, essa fonte de 9 volts, é que está fornecendo potência. Se ela fornece potência, 9 vezes 2, ou seja, tensão vezes corrente, potência vezes corrente, então é 9 vezes 2.829 mili. Isso aqui vai dar, então, 25,46 miliwatt, que é a potência fornecida. Gente, isso aqui é só para você ter ideia da montagem da matriz. E eu não vou nem apresentar como é que você poderia resolver esse problema aqui de matrizes de uma forma mais simples, porque vocês, a princípio, não vão resolver matrizes assim, a não ser que seja necessário em alguns dos exercícios. E se for necessário, então eu vou fazer um outro vídeo depois. Espero que dê tempo. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa. Solução de matriz. Tem essa aqui. Ó, na verdade, seria um problema como esse aqui, ó, matrix calc org, ou seja, isso aqui é uma resolução de matriz. Então, se nós formos olhar aqui, eu vou até resolver essa matriz 6.000 menos aqui zero. Aqui nós temos menos 5,6, aqui 7.000, menos 2.200. Aqui zero, aqui temos menos 2.000, aqui nós temos 1.500. Gente, para resolver esse problema aqui, ó, vendo aqui, eu vou pegar a matriz B, eu vou colocar aqui. Posso. Triste. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu vou colocar aqui 3. Lá não vou colocar menos 9. E aqui matriz 0. Não, vou deixar assim. Vou ver aqui. 3 menos 9. 0. Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui. Tá bom? Então aqui, ó, essa matriz aqui, ó, quando nós temos essa divisão aqui, eu tenho que fazer uma matriz inversa dessa matriz aqui. E essa matriz inversa, então, vou calcular a matriz inversa que está aqui. Então, essa aqui é a matriz inversa.
Vou até pegar aqui e mostrar números decimais. Andar de isso aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa matriz aqui, ó, eu vou inserir aqui, ó, essa matriz. Agora essa aqui. Agora eu tenho essa matriz A, eu tenho matriz B. Para poder calcular essas correntes aqui, ó, eu vou pegar essa matriz. E eu vou multiplicar por essa matriz aqui. Olha o que vai. A vezes B. Até aqui, ó. Tá aqui, ó. Calculou. Deixe-me ver. Deixe-me ver se eu consigo, então, aumentar o número de dígitos. Fazer esse cálculo de novo. Agora ele calculou de novo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ó, então nós temos aqui, ó, se nós olharmos bem com atenção, diminuir um pouquinho, esse número aqui, ó, tá vendo? A corrente I1 menos 1,0008, 2,129, 10 na menos 3, e aqui menos CD31 vezes 10 na menos 3. Então, esse aqui é uma forma de você resolver utilizando usando este programa que está na internet. Só você de aqui, ó, olha aqui, resolução de matriz. Quando você pergunta sobre resolução de matriz, ele apresenta essa calculadora de matrizes, Matrix Calculator, ok? Então essa seria a forma de vocês resolverem esse tipo de matrizes para poder calcular então as correntes em um sistema 3x3 ou maior, tá bom? Então aqui agora, dado isso aqui, a gente vai poder comentar um pouquinho sobre o princípio de superposição. E no princípio de superposição, então eu já vou apresentar esse circuito que eu resolvi em sala de aula e eu vou novamente comentar sobre ele. Então aqui nós temos duas fontes. Então você vai ter que, para poder resolver por superposição, ora você mantém uma fonte ativa e você mata a outra fonte, e para matar uma fonte de corrente, circuito, e a gente deseja calcular a corrente 3. Então, como são duas fontes, fazer então que a gente vai calcular duas vezes para cada fonte ativa e a outra fonte morta, vamos dizer assim, ou eliminada, a gente vai calcular então essa corrente 3 por duas vezes e a gente vai calcular o valor total, considerando como sendo a soma dessas duas correntes parciais que foram calculadas na primeira situação em que E1 está ativa e E2 ela é morta. E no segundo caso, a gente mata a fonte E1 e mantém ativa a fonte E2. Então, olha o que vai acontecer aqui. Então, considerando somente os efeitos da fonte de 54 volts. Então, aquela bateria de 48 volts, ela é curto-circuitada. E aqui, se a nossa tensão está nesse sentido, a fonte está nesse sentido. Então, a corrente 3 vai ser nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Então, aqui, como você mata essa fonte e que tem mais um resistor de 4 ohms, a gente pode dizer, então, que a resistência de 2 ohms e de 4 ohms, elas estão em paralelo. Para poder calcular a resistência em paralelo, faz o quê? Você pode dizer 12 vezes 4 dividido pela soma de 12 mais 4. Então, 12 vezes 4 é 48, dividido por 12 mais 6, que é 16. Então, 48 dividido por 16 dá exatamente uma resistência de 3 ohms. E vai estar em série com a resistência de 24 ohms, que está aqui. Se ela está em série, então a resistência total vai ser 27 volts. Se a resistência total é 27 volts, então a corrente estaria total, ela vai ser o quê? Vai ser a tensão 54 dividido por 27. Vai dar uma corrente total I aqui de 2 amperes. E essa corrente de 2 amperes ela vai ter uma característica. Posso, por exemplo, sabendo que é 2 amperes, eu sei, por exemplo, que esse meu resistor aqui é de 3 ohms, 3 vezes 2 dá 6. Então, a queda de tensão que eu tenho sobre esse resistor de 4 ohms é 6 volts.
Se é 6 volts, então eu poderia calcular a corrente I3 como sendo a tensão de 6 volts dividido por 4, que vai dar uma corrente de 1,5. Que é o que a gente verifica aqui, ó. Sobre a tensão R2 e R3, essa tensão é a resistência R2 e R3, que é 3 ohms multiplicada por 2, que dá 6 volts. E a gente pode calcular a corrente sobre o resistor R3, que vai ser a tensão sobre o resistor de R2 e R3, essa tensão que é aplicada sobre esse resistor de 12, também sobre esse resistor de 4. E aí nós temos então 6 dividido pela resistência R3, que é 4, vai nos dar 1,5. Ele diz que existe uma outra forma também. Você pode calcular essa corrente usando a regra dos divisores de corrente. Como é que é o divisor de corrente? Existe uma corrente que está entrando aqui, ó. Então, consequentemente, a corrente total ela vai ser dividida. Uma corrente por aqui, uma outra corrente por aqui. Então, para encontrar essa corrente I3 aqui, ó, você leva em consideração que do outro lado tem uma resistência R2, você divide esse R2 pela soma de R2 mais R3, ou seja, 12 mais 4. E aí você multiplica tudo isso pela corrente que estaria entrando no nó aqui. Então seria a resistência R2 sobre R2 mais R3, multiplicada pela corrente 12 vezes 2 amperes, dividido por 12 mais 4. Então 12 por 16 dá 3 sobre 4. Então 2 sobre 4 dá 2, 3. 2 sobre 4 vai dar 2 embaixo, então 3 sobre 2 dá 1,5. Agora nós temos a segunda situação, nós temos apenas a fonte de 48 volts ativa. Então agora aqui você mata essa fonte de 54, substitui. Então você passa a ter 24 em paralelo com 12. 24 em paralelo com 12 é 24 vezes 12 dividido por 24 mais 12. E aí você pode ver de uma forma interessante. 24 mais 12 é 36. Em cima tem 12, então 12 dividido por, ou 36 dividido por 12 vai ter embaixo 3. 3. Então 24 dividido por 3 vai dar exatamente 8 ohms. Então aqui a gente vai ter um circuito equivalente, seria esse paralelo R1, 2, mais a resistência R3, que é de 4 ohms. Então 4 mais 24 em paralelo com 12 vai dar 8. Então 4 mais 8 dá 12 volts. Então a corrente I3, a corrente total de I3 agora é 48 volts sobre 12, que dá 4 amperes. Só que aqui, ó, veja, essa aqui é a segunda corrente, que é a I3 linha. No caso anterior, a gente calculou I3 linha, que é referente à primeira fonte. E agora I3 duas linhas é referente à segunda fonte. Então agora, para a gente poder saber quanto é a corrente total, a gente olha o seguinte. A corrente 3 ela estaria no sentido anti-horário, que vale 1,5 ampere. Mas a corrente I3 duas linhas, ela vale 4 amperes. Desculpa, está no sentido anti-horário. I3 está no sentido horário. Então a corrente nesse I3 de duas linhas é maior. Ela vale 4 amperes menos 1,5 ampere. Então a corrente líquida é 2,5 amperes. Está no sentido de I3, ou seja, ela estaria no sentido anti-horário. Então, você consegue resolver esse tipo de problema por superposição. E agora, então, meus caros, a gente vai para os últimos dois exercícios. E quais são esses dois exercícios? Então, no circuito da figura abaixo, determine quais das fontes da força automotriz fornecem ou absorvem energia. Calcule a potência fornecida ou absorvida por cada uma delas. Aqui, então, esse nosso circuito de 6 volts. Então, são duas malhas, 6 volts, uma resistência de 4,2, uma outra fonte, uma outra resistência de 7 e uma outra resistência de 2,1. E a outra malha teria esse outro resistor de 5,6, esse resistor de 7 e esse ponte de 5. Gente, vamos resolver esse problema primeiro aqui. Então, aqui, ó, eu vou apresentar por aqui, ó, qual seria então essa malha. Olha só, então no ciclo abaixo determine quais das fontes fornecem. Então nós temos a malha 1 e aqui a malha 2, resolvendo por malhas. Aqui a malha 1. Malha 1, então nós teremos menos 6 mais 4,2K menos 5
menos 6, porque aqui é negativo e aqui é positivo, menos 5, mais 7K, que multiplica a corrente I1 é dominante, menos a corrente 2. Depois, mais 2,1K, que multiplica I1. Então, nós teríamos aqui, ó, menos 6 menos 5 dá 11. Legal, ele vai para o outro lado com mais 11. Vai com mais 11, exatamente. Vai com mais 11 aqui. Vai com mais 11. Só que então, somando 4,2 mais 7 dá 11,2, mais 2,1 dá 13,1K e 1. E aí, naturalmente, como tem o 7 aqui, ó, esse 7 vai ser menos 7K e 2. E na malha 2, nós temos menos 5,6K e 2, mais 7K e 2, porque aqui 2 é predominante, menos a corrente I1 no secundário, mais 5 volts, que é igual a zero. Então, nós teríamos aqui, ó, aqui na primeira malha tem menos 7K e 2, na malha 2 vai ter menos 7K e 1. E agora, então, somando 7 mais 5,6K, vai dar 12,6K. Gente, então aqui eu vou fazer uma outra coisa, que é mostrar para vocês uma forma de resolução que não seja por matrizes, é por substituição de variáveis. Então, montei a malha 1, 3,3K e 1 menos 7K e 2 igual a 11. Aí eu venho aqui e digo I1. Então, esse menos 7K ele vai passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar como sendo mais 7K e 2. Então, seria 11 mais 7K e 2. E agora eu venho aqui, vai esse 13,3K e 1 possa vir para cá, dividindo. Então, vira 3,3K. Então, eu teria 11 sobre 13,3K, vai nos dar 8,271 vezes 10 menos 4, seria a nossa corrente em amperes, mais 7K sobre 13,3K. Essa divisão aqui, ó, vai nos dar 0,5263 corrente I2. Agora a gente olha a malha 2. A malha 2 aqui, nós já tínhamos montado a equação. Estava menos 7K e 1 mais 12K e 2 igual a, aqui é positivo, mais 5. Então vai ficar para o outro lado, menos 5. Então a gente vai substituir essa equação 1 na equação 2. Então fica menos 7K multiplica 8,271 vezes 10 a menos 4, mais 0,5263 e 2, mais 2,6K e 2 igual a 5. Então, esse termo aqui, ó, menos 7K vezes 8,271 vezes 10 menos 4, vai dar um termo negativo, menos 5,778,97, que daqui vai para o outro lado. Aqui é negativo, aqui vai ficar positivo. Então, esse lado direito aqui da fonte vai ficar menos 5 mais 5,7997. Então, fica 0,7897. E agora nós temos um termo menos 7K que multiplica 0,5263. Só que isso aqui, ó, eu já estou pegando isso aqui, fazendo essa multiplicação, porque aqui vai ter um K. Então, esse termo aqui, que é negativo, somando com 2,6K e 2, vai nos dar um valor de 8.915,9 e 2. Então, esse termo aqui vai para o outro lado da equação. Então, fica 0,7897 sobre 8.915,9. E a corrente I2, então, vira 8,857 vezes 10 a menos 5 amperes. Agora, a gente vai pegar essa corrente aqui, ó, e vai substituir na equação 1. Então, vai multiplicar isto aqui, ó, esse I2, vai multiplicar, ou então você pode vir aqui já direto. Então, você pega esse valor de I2 e você multiplica aqui, ó, por 0,5263 e vai somar com 8.271 vezes 10 a menos 4 amperes. Então, isso aqui, ó, substituindo esse valor aqui nessa equação aqui, vai nos dar um valor de 8,637 vezes 10 a menos 4 amperes. Tá bom? E aqui, então, agora a gente vai poder ver a questão das potências. As correntes são correntes positivas.
Então, a corrente aqui, ela está entrando pelo terminal negativo e sai pelo positivo. A corrente aqui em cima de V2, eu tenho uma parcela de corrente que está entrando, uma outra parcela de corrente que está entrando pelo terminal negativo, uma outra parcela de corrente que entra pelo terminal positivo e sai pelo negativo. Então, a corrente sobre V2 é I1 menos I2. Vamos ver se eu fiz corretamente. Aqui, ó. A potência da fonte é V1 vezes I1, 6 vezes 8,617 vezes 10 menos 4, vai dar um valor de 5,242 vezes 10 a menos 3 watts, ou 5,242 miliwatts, que é uma potência fornecida porque ela é positiva. No caso da fonte de 5 volts, que é essa fonte aqui, como eu já falei para vocês, tem uma corrente que entra pelo lado negativo, que é o que você espera de uma fonte que está fornecendo, e uma corrente 2 que também agora está entrando no lado positivo, então ela está se opondo, como se estivesse absorvendo energia. Vamos ver quem das duas é maior. A gente viu que a corrente I1 é maior do que a corrente I2, então ela vai estar fornecendo também. Então a tensão V2 vai ser I2', que é igual a 5 vezes I1 menos I2, ou seja, 5 vezes 8,67 vezes 10 a menos 4, menos 8,857 vezes 10 a menos 5, que dá um valor, então, aqui de corrente de 7,851 vezes 10 a menos 4, que é uma corrente que entra pelo terminal negativo da fonte, pelo terminal positivo. Então, essa fonte aqui também está fornecendo potência para o circuito. Então, a potência da fonte 2 vai ser 5 vezes esse valor, 7 menos 4, que dá 3,900 menos 3, ou 3,926 miliwatts. E a potência fornecida total, então, que é a soma das duas potências de cada uma das fontes, vai dar potência F1 mais a potência F2, dá 9,168 miliwatts. Agora, vou mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, foi os cálculos que eu fiz. I1 e I2 iguais. E depois nós temos as potências fornecidas, então, por uma, potência fornecida por outra, esse 9,169 miliwatts, que a gente espera que isso aconteça. Agora nós temos, então, o exercício 2, e eu vou fazer a primeira parte. Acho que é mais fácil mesmo. Eu vim aqui. Exercício 6. Quais leituras esperadas do amperímetro A, nesse amperímetro aqui, e qual é a tensão no voltímetro aqui? A gente pode começar resolvendo a tensão sobre o voltímetro, que é mais fácil, porque a gente tem uma malha aqui fechada. Então, essa tensão sobre essa malha fechada, então, resolvendo o problema da tensão medida no voltímetro, esse circuito, nós temos essa malha fechada. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, nós teríamos aqui, negativo, menos 4,5, mais a tensão V, mais uma tensão V, mais 6 volts é igual a zero. Então, essa tensão V aqui, que é... desculpe, gente. Em positivo aqui é mais em cima e menos embaixo. Ou seja, existe uma forma como você coloca a tensão positiva. Então, se você coloca o V, então o positivo é acima do V e o abaixo, negativo é abaixo do V. Então, aqui essa malha é menos 4,5, menos V, mais 6 volts. Então, esse menos V pode ir para o outro lado, 6 menos 4,5 vai nos dar, então, uma tensão de 1,5. Então, essa é a tensão medida no voltímetro. Agora, vamos medir a corrente no amperímetro. Mas, para isso, o amperímetro ele pode ser, como é um elemento somente em série, não tem nenhuma resistência, e a resistência do multímetro ou do voltímetro é infinita, vamos dizer assim. Então, aqui circularia uma corrente. Então, a gente pode dizer que esses 6 amperes aqui, ó, ele está em paralelo com esses 6 amperes aqui. E esse voltímetro aqui, ó, tem nenhum efeito. Então, nós teríamos aqui uma malha, nós teríamos aqui uma segunda malha, tem uma resistência de impedância infinita. Então, aqui nós teríamos uma corrente que viria nesse sentido. E essa outra malha aqui, esses 6 volts, 6 ohms, desculpe, estaria em paralelo com 6 ohms. A gente poderia ver um
novo circuito, que é esse aqui, ó, menos 4,5, 5 ohms, a outra perna que seria 10, ou seja, seria um outro ramo, esse ramo aqui seria 10 e aqui 6 volts, mais e menos. E aqui nós temos o amperímetro, 6 ohms, paralelo com 6 ohms. Esses dois aqui nos dariam uma resistência equivalente. A resistência equivalente então seria 6 vezes 6 sobre 6 mais 6. Então, na verdade, a gente vê que isso aqui é 6 sobre 2. Quando os dois são iguais, é a resistência sobre 2. Então, daria 36 sobre 12, dá 3 ohms. E agora, a nova representação do circuito, apenas com esse resistor equivalente, nós temos menos 4, 5 ohms. Então, aqui nós teríamos a corrente I1, já estou colocando a malha. Aqui nós temos a tensão positiva e negativa, Aqui nós temos a malha 2, com positivo e negativo pelo lado de cá e positivo e negativo pelo lado de cá. E aqui nós temos a malha 2. Então, a gente vem e monta a malha 1. A malha 1 vale menos 4 volts mais 5, multiplica a corrente I1, mais 10 ohms, que multiplica a corrente I2, mas tem a corrente I1, mas a corrente I2 está indo no sentido contrário, então é I1 menos I2, mais 6 volts. Então, menos 4,5 mais 6 dá 1,1 volts, e por outro lado vai dar menos 1,5. E agora nós temos então 15 vezes a corrente 1 menos 10 vezes a corrente 2 é igual a menos 1,1. Então, I1 é menos 1,1 mais 10 e 2 dividido por 15. Isso aqui, então, menos 1,5 sobre 15 dá 0,1 e 10 sobre 15 é 0,66667 Essa aqui é a equação 1. Agora, vendo a malha 2, o que nós temos? Na malha 2, nós temos aqui, por exemplo, menos 6 volts, mais 10, que multiplica a corrente I2, menos a corrente I1, que está no contrário, mais a 3 vezes, a resistência 3 vezes a corrente I2. Então, aqui nós teríamos, a malha seria 10 vezes menos I1, menos 10 I1, mais 10 mais 3, 13, e 2 igual a 6. Então, essa aqui seria a nossa equação 2. Agora, substituindo essa equação 1 na equação 2, nós teríamos menos 10, que multiplica menos, eu errei e tive que procurar esse erro durante um tempo, 10 que multiplica menos 0,1 mais 0,6672 mais 13 e 2. Isso aqui é tudo igual a 6. Então, olha só, menos 10 vezes 0,1 é mais 1. Mais 1 vai para o outro lado e fica menos 1. Então, o lado, ou seja, como se fosse uma fonte, seria 6 menos 1, que dá 5. E aí, a nossa corrente 2, ela tem o quê? Tem um termo negativo, menos 10 vezes 0,6667, dá menos 6,6667, que vai se somar a 13, que vai dar então 6,3333. Então eu já estou fazendo aqui a divisão de 5 sobre 6,333 amperes. 3,33, na verdade, não é amperes, se fosse uma tensão sobre a resistência. Então isso aqui vai nos dar uma corrente I2 que é igual a 0,789 amperes. Dada essa corrente I2, eu venho aqui, ó, na equação 1 e multiplico por 0,67, somo com menos 1. Então, isso aqui, somando 0,667 vezes 0,789, somando com menos 1, vai dar um valor de 0,426. Então, agora, observando novamente o desenho, a gente percebe o seguinte: em um dos dois ramos vai ter o amperímetro. E a gente vai querer saber quanto é a corrente que circula pelo amperímetro. Então, aqui, ó, nós poderíamos usar, então, aqui teria uma corrente 2, 0,426. A gente poderia multiplicar por essa resistência de 3 daqui, ó, e depois nós teríamos uma tensão, uma tensão aplicada sobre o resistor de 6, e a gente poderia então dividir essa tensão pela resistência. Seria uma outra forma. Mas aqui a gente pode resolver por divisão de corrente, ou seja,
essa corrente I2, uma parcela vem para cá e outra parcela vem para cá. Como as duas resistências são iguais, a gente pode dizer então que a corrente que vai circular por cada uma delas é metade da corrente 2, ou seja, ou a gente pode usar aquela expressão que eu tinha mostrado para vocês. A resistência do outro ramo dividida pela soma das duas resistências. Então é 6 sobre 6 mais 6, 6 sobre 12 dá meio. 1. Então é 2 sobre 2. Vai dar então 0,789 sobre 2, que vai dar uma corrente então medida de 0,395. E essa aqui então é o final do meu trabalho, da minha gravação, sobre os exercícios do capítulo 7.